Bora? Hoje a gente vai discutir e vai falar sobre como saber, Nádia, se eu posso ser um bom locutor e uma boa locutora. Como é que eu vou saber isso? O que eu preciso saber para eu entender se eu vou ser bom ou se eu não vou ser bom locutor ou locutora? O que eu preciso ter? E olha, a gente chegou nesse tema por quê? Porque é uma coisa que todo mundo me pergunta. Todo mundo me manda um direct, todo mundo que conversa comigo, todo mundo que fala comigo quer o quê? Que eu escuto a voz dele, que eu dê um feedback, que eu explique, que eu fale se ele leva jeito, se tá no caminho certo, se a voz dele é legal e etc. Tá? Então, gente, antes de responder isso para vocês e antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho de como foi para mim entender se eu ia ser uma boa locutora ou não. Para começo de conversa, eu era uma negação, eu era zero total, eu achava que eu ia ser péssima. Até hoje, às vezes, eu me questiono. Eu questiono minha voz, eu questiono meu sotaque, eu questiono a mim mesma. Será que eu tô fazendo bem mesmo? Será que é isso? Ai, minha voz tá de taquara rachada. Sério, gente. Eu tinha todas essas dores e todos esses problemas que todas as pessoas muitas vezes passam. Eu não era uma pessoa que todo mundo falava assim: nossa, você tem a voz maravilhosa, por que você não vira locutora? Nunca ninguém falou isso pra mim. A única pessoa que falou isso pra mim foi o Jeff, mas o Jeff já me conheceu numa época que eu trabalhei na rádio. E daí na rádio eu tampei buraco uma vez e ele me ouviu. E aí ele tinha gostado do meu estilo porque ele achava que eu era muito natural. Que na verdade eu não era locutora, eu era apresentadora. E eu tampei um buraco uma vez. E por acaso a gente morava na mesma cidade, ele acabou me ouvindo. Mas, gente, eu nunca tive isso. Nunca ninguém falou assim pra mim: olha, porque você não vai ser locutora, que a tua voz é ótima. Você parece locutora? Você tem voz de locutora. Eu nunca tive isso na minha vida. Eu sempre achei minha voz irritante, chata. Eu sempre achava que eu falava. Sabe aquelas cri-crizonas assim, bem xaropona? Então, eu sou essa pessoa. Na TPM, 24 horas por dia, chata pra caramba. E com uma voz irritante muitas vezes. No final da tarde, por exemplo, a minha voz é irritante. Eu sou insuportavelmente irritante. E aí? Como que eu ia saber que eu ia ser uma boa locutora? Cara, sempre foi uma incógnita pra mim, tanto que o Jeff começou a falar pra mim assim: você tem talento, olha, você lê muito bem, olha, você conversa muito bem. Porque assim, eu sempre conversei muito bem. Eu sempre fui desenvolta. Por quê? Porque eu era professora, né? Tinha feito publicidade, então eu tinha uma veia da comunicação. Sempre gostei muito de falar. Eu fui um bebê que falou antes de andar. Então, pra vocês imaginarem o tanto que eu gosto de falar, eu gosto muito de conversar. Mas conversar, gente, não tem nada a ver, né, com voz bonita ou com talento para locução. Ajuda, ajuda, mas até então eu não sabia disso, né? E aí, para mim foi muito difícil, porque é assim, ó. Eu me encontrava falida, para você que não conhece minha história, eu vou dar uma resumida aqui. Eu me encontrava falida, no fundo do poço, obesa mórbida, eu cheguei a pesar, eu tenho 1,56 m, eu cheguei a pesar 116 quilos, tá? Então, imagina a minha situação. Eu tava de um jeito que eu não conseguia mais me exercitar. Eu tentava fazer academia, não conseguia. Eu tentava fazer dieta, não conseguia, porque era uma coisa mental. Eu descontava tudo na comida, aquela frustração. E eu sempre fui muito filha do meu pai, assim. E o meu pai é um cara exigente, um cara super, digamos assim, de pegada, sabe? Então, na nossa família, a gente sempre foi muito exigente. Exigente de tem que trabalhar, tem que ter sucesso. Então, eu sempre fui muito exigida nesse aspecto, de ter que mostrar resultado. E aí, o que aconteceu numa época da minha vida? Eu não tive resultado. Eu era formada, eu tinha trabalhado em várias coisas e eu não tinha tido sucesso. Eu tinha ido para os Estados Unidos, aí lá eu fui engraxate, fui garçonete, fui um monte de coisas. Mas eu não tive nenhum trabalho de sucesso. Eu fui babá, sabe?
E eu não consegui fazer outras coisas. Óbvio que porque lá é difícil e tal, mas independente disso. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu fui ser professora de inglês, aí eu fui dar aula de vendas, porque eu tinha uma boa experiência na área de vendas, acabei passando num concurso. Foi essa a minha salvação. E aí eu descobri que concurso público não era pra mim, porque eu não tinha perfil de empresa pública. E aí veio na minha cabeça assim, pô, o que que eu vou fazer? Como eu era vendedora, virei sacoleira. Gente, fui ser sacoleira. Aí fui vender perfume, aí como eu tinha experiência, eu comprava uns perfumes importados, uns negócios importados, porque eu tinha morado lá. O que que eu fiz? Comecei a vender perfume de sacoleira, comprei uma lojinha pequenininha e comecei a vender as coisas. Cara, só que assim, eu dei com o burro na água, com os burros tudo na água. Por quê? Porque eu não tinha experiência nenhuma de administrativo. E para você ter um comércio, não basta você ser vendedor, você tem que ter administrativo, você tem que ter financeiro, você tem que saber onde o negócio aperta, porque senão você vai entrando em juro, você vai entrando em dívida. E cara, sinceramente, né? Não tem como se você não tem experiência. E aí, o que aconteceu comigo? Eu entrei numa fase da minha vida que eu tava num poço sem fundo. Eu não via luz, gente. Eu não via luz. Eu pedi exoneração do serviço público para vender perfume e para ser dona da loja. Fali a loja por ineficiência e por inexperiência e, enfim, por inabilidade. Eu não sabia fazer. Não sabia ser comerciante, tá? E eu tava me sentindo, sabe quando você tá se sentindo o pior ser humano da face da Terra? Porque tudo que você começou, nada tinha dado certo? Então eu me sentia essa pessoa, eu me sentia uma fracassada, eu me sentia mal em todos os aspectos, porque nada do que eu começava dava resultado. Eu até me emociono um pouco, sabe? Quando eu falo dessas coisas. Eu me emociono, porque foi uma fase muito difícil pra mim, muito. E aí, eu conheci o Jeff, que eu falo que ele foi meu salvador. Graças a Deus que eu conheci o Jeff, porque ele foi meu melhor amigo na época e ele me fez acreditar que eu podia ser uma boa locutora, sabe? Ele me fez acreditar em mim, ele me fez acreditar que minha voz era boa, né? E eu não acreditava, eu tinha um certo preconceito. Então, eu achava que eu não ia conseguir nunca, sabe? E aí, gente, quando nós resolvemos morar junto e que daí a gente decidiu partir pra cima e fazer locução, ainda assim eu não acreditava. Eu demorei pra acreditar que era pra mim, porque, cara, pensa, eu eu não sabia fazer, tá? E aí, quando a gente tentou vender a locução nacional e eu não consegui vender, foi pior ainda, porque eu falei, cara, que merda, é uma bosta o que eu faço. Eu não vou conseguir viver disso, porque como é que eu vou viver se eu vou ter que cobrar R$ 30? Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Não dava. Aí foi que surgiu o pulo do gato. A gente foi buscar conhecimento e foi aprender, foi desenvolver, enfim. E aí aconteceu toda a nossa história. Entramos no mundo da locução e evoluímos e tal. Resumindo, gente, eu achava que era uma merda, eu achava que eu não ia conseguir, eu não acreditava no ser locutora. Então eu falo pra você que tá aí, a gente só vai saber mesmo se a gente é bom e se dá resultado quando a gente for pro campo de batalha. Porque eu só descobri isso, sabe quando? Sabe quando eu tive certeza que ia dar certo? Quando eu comecei a fechar os primeiros trabalhos. Porque enquanto eu não fechei os primeiros trabalhos, eu não conseguia acreditar em mim. Agora, cara, o dia que eu fechei o primeiro trabalho de R$ 120, porque daí eu coloquei um mínimo lá pra mim. Ó, eu quero no mínimo cobrar R$ 100 pra começar. E aí eu fechei o primeiro trabalho de R$ 120. Cara do céu! Eu olhei pra mim e falei, porra, ele pagou 120? Meu, quer dizer que alguma coisa que tem nesse negócio. Então, quer dizer que se eu treinar mais, se eu estudar mais, se eu conseguir, se eu fizer melhor, vai rolar mais, né? E aí eu comecei a acreditar. E a partir daquele momento, cara, eu virei outra pessoa. Quando eu comecei a acreditar em mim, quando eu comecei a perceber que tudo era desenvolvível. Que eu não estava conseguindo fazer bem ainda, mas que se eu estudasse, eu ia chegar lá.
Então, assim, cara, foi isso. Foi sabe, o gatilho pra mim. E aí, eu tinha, nesse momento, quando eu comecei a acreditar, eu tinha uma resistência, tá? A resistência era a seguinte, tipo, o meu mentor, que foi o Ricardo, na época, quando a gente buscou a mentoria do Ricardo, o Ricardo falava assim pra mim: faz assim, respira com o diafragma, abre teu peito, grava em pé, levanta a cabeça, chama a tua voz mais aqui, faz mais linear, tenta buscar tal coisa, tenta visualizar isso. Cara, eu não dava ouvidos. Pensa numa aluna chata do caramba que eu era. Eu era uma personalidade, um gênio fortíssimo, eu não aceitava feedback e é por isso que hoje eu falo bastante para os meus alunos sobre isso, porque eu era essa pessoa. Eu era uma pessoa insuportável, que não aceitava feedback. Que o professor falava uma coisa, ele falava A, eu respondia. Eu nem ouvia o que ele falava, eu ficava pensando na resposta, na justificativa. Ah, não, mas isso aqui eu fiz por isso. Ah, porque eu achei que era isso. Ah, porque eu achava que era isso. Tudo eu tinha uma resposta na ponta da língua. Cara, eu era insuportável. Sério. E aí, cara, eu acho que o Ricardo é um anjo. Dele ter me aturado, dele ter me aguentado, dele ter me ajudado. Ele é um anjo que apareceu na minha vida, tá? Porque eu era insuportável. Então, assim, eu tinha muita resistência. E tinha resistência não só com aceitar os feedbacks e admitir que eu tava errada, tá? Eu tinha resistência com ouvir a opinião do Jeff quando o Jeff falava que eu tava cantando. Enfim, gente, eu tinha todos os problemas que todo mundo tem no processo. Faltava maturidade, faltava, sabe? Faltava um monte de coisa, inteligência emocional, habilidade para ouvir, habilidade para entender, para tirar ali daquela crítica o que eu poderia aproveitar, sabe? Então faltava muita habilidade. E isso veio para mim, demorou muito para vir, porque eu não tive uma Nádia. Hoje eu falo que eu quero ser para as pessoas a pessoa que eu precisava, que é uma amiga que fala: "Olha, tá vendo aqui, com calma", porque o Ricardo era homem. E aí era muito difícil pra mim aceitar um homem falando pra mim que eu tava errada, tá? Se fosse uma amiga, talvez eu aceitasse melhor, entendeu? Então foi bem difícil pra mim. Eu era teimosa pra caramba, enfim, tá? E aí, gente, a resposta que eu dou pra você dessa pergunta, como saber se eu vou ser bom locutor ou não, se eu posso ser um bom locutor ou não, é exatamente essa, tá? Você só vai saber se você botar a mão na massa e se você começar a fazer. No caso, colocar a voz na massa e não a mão na massa, né? Porque, cara, você só vai saber se você é bom a partir do momento que você começar a treinar e você for pro mercado e começar a vender o teu trabalho. Aí você vai ter feedback, que vai ser o quê? Feedback em compra, em venda, as pessoas querendo te contratar ou não. Isso vai te dar uma realidade do que é o teu processo, se realmente você pode evoluir ou não, tá? A Renata tá falando que a minha voz é linda. Gata, a minha voz é bonita pra você. Eu achava a minha voz péssima, tá? E eu ainda hoje questiono minha voz. Então, eu sei que tem muita gente aí que é assim, que fica questionando a própria voz. E ó, vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de voz bonita não existe. É igual gordinho, baixinho, magrinho, branquinho, amarelinho, vermelhinho. Gente, cada um tem um gosto, tá? A gente tem os nossos gostos pessoais. A gente tem no nosso subconsciente preconceitos que colocaram ali na nossa cabeça. E às vezes a gente não gosta de uma coisa e a gente nem sabe por quê, tá? Então, cara, é muito importante você se despir dos preconceitos para você entender que você não tem que gostar da tua voz. O outro tem que gostar da tua voz, o cliente tem que gostar da tua voz. É o receptor da mensagem que tem que gostar da tua voz. Então, isso é o mais importante no processo, tá? E aí, se você não partir pro abraço, se você não treinar, se você não for testar a tua voz no mercado, se você não começar a treinar, se você não começar a aprender, se você não começar a desenvolver, porque tudo na voz e no corpo e no nosso instrumento corporal, no nosso instrumento vocal, tudo é treino. Tudo é evolução, tudo é autoconhecimento. É você saber qual é a tua voz mais grave, qual é a tua voz com menos barulho,
o que você consegue fazer para neutralizar o teu sotaque, o que você consegue fazer para fazer outros sotaques, enfim, você vai trabalhando a tua voz do jeito que você quiser. E quanto mais você treina, quanto mais você busca orientação, quanto mais você busca entendimento do teu aparelho vocal e do teu trabalho com a voz, mais você vai desenvolvendo isso e mais você vai ficando bom em dominar essa parada toda. E aí, cara, você ser bom no processo é questão de tempo. Porque eu era péssima. Cara, eu lia, eu não sabia fazer pausas, eu não sabia ler o texto, eu cantava no final de todas as frases. Porque eu achava que fazer locução tinha que ser assim cantado, entendeu? Porque eu achava que eu tinha que estar rindo o tempo todo. E aí que ficava bonito a locução desse jeito. Né? Gente, era péssimo, tá? Era péssimo. E aí, quando eu digo pra vocês que tudo é desenvolvível, tudo é aprendível, tudo é uma coisa que se educa, que se treina, eu tô falando de cadeira, porque aconteceu comigo, eu fiz. Então, é isso, cara. É isso, tá? E aí, assim, se você não treinar, se você não for pro mercado tentar os seus primeiros trabalhos, como é que você vai saber se você é bom, pombas? Não tem como, né? Você ficar, tipo, dentro do seu casulo, cercado de vidro, parecendo uma flor maravilhosa que ninguém pode tocar. E aí você não pode receber feedbacks e não pode receber nãos. Porque você é muito sensível. Ai, aquele idiota não gostou da minha voz. Ai, porque minha voz é maravilhosa. Gente, sai dessa vida. Você precisa se desapaixonar da tua voz. Você precisa saber que hoje em dia você tem que interpretar vários personagens. Você tem que dar opções para o seu produtor. Você tem que ser versátil. Você não é mais um locutor de uma vozeirona que todo mundo vai dizer: "Oh, que vozeirão você tem, com aquele drive na voz. E eu sou maravilhosa, poderosa." Não é mais isso, né? Hoje uma voz boa não é mais isso. Uma voz boa é quanto mais personagem ela puder fazer, melhor. Quanto mais coisas ela conseguir de versatilidade e de entonação e de emoção e de intenção ela conseguir, melhor para ela, mais trabalhos ela vai ter. Tá? Então é mais ou menos isso que hoje é o mercado. E se você não vai para o mercado, você não vai ter como saber se você é bom ou se você é ruim. Então, bora começar. Bora começar com o que você tem. Bora começar treinando. Bora começar indo pra cima. Bora começar a criar o teu demo matador, a fazer as tuas gravações para ver qualidade de áudio, para ver qualidade de voz, para ver tudo isso. Porque é só você metendo a voz na massa que você vai saber se é bom ou se é ruim, tá? E pedindo feedback honesto, hein? Hoje postei sobre isso. Não vale o feedback da tua mãe. Feedback honesto de produtores, de locutores, de pessoas que estão no meio. Vai atrás de feedback honesto sobre o teu trabalho. É só assim que você vai conseguir saber se tá bom ou se tá ruim. Beleza? Combinado? Por favor. E aí, ó, a minha dica é o seguinte, além de você pedir feedback, tá? Além de você pedir feedback, vai atrás de fazer acontecer. Vai atrás. Cara, se você já tem um pouco de experiência, o que você precisa? Vai ver o que você precisa para evoluir no mercado. Vai descobrir, vai se capacitar, vai buscar conteúdo, vai assistir podcast, vai ver vídeo, enfim, vai estudar, vai procurar um curso, vai entender o mercado, vai descobrir como é que você pode fazer para ir de encontro com o que vai fazer você melhorar, o que vai fazer você evoluir. O que eu fui fazer? Eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar um mentor, eu fui buscar uma pessoa que pudesse me ajudar. Então, assim, é isso. Você tem que buscar se munir de ferramentas para que você evolua de A para B, de B para C e vai indo. De pouquinho, de 1% em 1% você vai evoluindo diariamente. E é só colocando a mão na massa, é só fazendo, é só treinando, é só executando os pequenos trabalhos, fazendo pequenas coisas que você vai ter um feedback honesto e que você vai saber se vai conseguir vender ou não, ok? Bom, e aí, uma coisa que eu quero lembrar aqui. Eu comecei contando pra você da minha situação, né? E só lembrando, eu tava numa situação de fundo do poço.
Eu sei que muita gente pode estar na mesma situação que eu tava. Eu sei que muita gente não está. Eu sei que muita gente pode ter já passado por isso e pode se identificar um pouco com a minha história, né? E muita gente pode ser que não. Pode ser que para muita gente as coisas tenham sido mais fáceis. Mas, gente, todo mundo tem momentos de entrave na vida. Todo mundo tem momentos de decisões, todo mundo tem momentos de definir o que vai buscar, o que não vai buscar. Uma coisa eu te falo, tá? Se você tem um desejo de sair da zona de conforto, se você tem um desejo de mudar a tua situação, hoje não existe um momento mais adequado para isso. Eu recebi um e-mail agora há pouco que eu estava lendo. Hoje é um momento que você que tá aí em Rondônia, no Amazonas, no Amapá, no Nordeste, tá longe dos grandes centros. Porque antes tinha uma justificativa. Ah, eu não consigo, porque eu tô longe. Só tem lá em São Paulo, só tem lá no Rio. Cara, hoje em dia quase tudo que você procurar tem na internet. Então, se você tá aí, sentado no sofá, rolando o feed com o dedinho, curtindo publicação, achando que o fato de você curtir uma frasezinha motivacional e um vídeo motivacional vai te tirar da zona de conforto, eu vou te dizer que não vai. O que você precisa? Você precisa botar a mão na massa. Você precisa buscar conhecimento. Você precisa sair do sofá. Você precisa começar a fazer. Não importa se é exercício, não importa se é dieta, não importa se é trabalhar, não importa o que seja. Você tem que começar a agir. E agir é tirar a bunda do sofá e começar a fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, a internet tá aí, chama Google, chama YouTube o negócio. Tem tudo de graça. Tudo que você procurar vai ter de alguma maneira na internet. Então, vai buscar se informar, vai atrás de pessoas que estão fazendo o que você gostaria de fazer, vai buscar, vai atrás. Porque se você não se preparar para esse momento de online, de internet, de conexão, cara, isso é essencial. Daqui para o ano que vem, tudo vai ser online. A maioria das coisas vai ser nesse formato. E se você não estiver preparado, você vai ficar para trás. Se você não souber usar a rede social, se você não souber usar e-mail, se você não souber usar todas as ferramentas ao teu alcance para você ganhar dinheiro, você vai ficando para trás. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ficar no chinelo no mercado. E daí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter uma voz maravilhosa, que todo mundo falava que era maravilhosa, e você não vai conseguir, porque eu conheço várias pessoas que têm vozes maravilhosas que estão reclamando do mercado. Por quê, minha gente? Por causa da voz dela? Não, porque ela não sabe acompanhar as tecnologias, porque ela não consegue fazer o online. E por que ela não consegue fazer o online, Nádia? Simplesmente porque ela é teimosa. Porque ela é teimosa, porque ela teima em não acreditar. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não quero. Ah, eu não me adapto com o Instagram. Ai, não me adapto com esse negócio aí de Telegram. Ai, credo, não vou instalar no meu celular mais uma coisa. Cara, o problema é teu. O problema é teu. Quanto mais você disser não para as novas tecnologias, quanto mais você disser que você não se adapta, que você não quer, mais você vai ficando para trás, mais você vai ficando aquém. E assim, gente, de boa, eu quero dizer para vocês o seguinte, que vocês precisam acordar para as tecnologias. Quem não tem habilidade, é óbvio que quem tá aqui me assistindo, quem tá aqui comigo, tem habilidade. Se tá aqui, é porque já quer, é porque já busca, é porque tá afim, é porque tá na pegada, né? Mas, para de ai, não gosto de e-mail. Gente, e-mail é um contrato de trabalho. E-mail é a forma profissional de se trabalhar em qualquer área. Então, assim, para com essa conversa. Ai, meu e-mail é lindinha fofa 222. Hello? Você quer trabalhar com teu e-mail ou você quer arrumar namorado pra transar? Você quer, né, transar na internet? Qual que é o teu objetivo? Então, assim, vamos focar? Vamos começar a pensar que o online é pra gente ganhar dinheiro? Que o online é pra gente vender a nossa voz?
Poderia ser para vender o nosso corpo? Poderia, se a gente estivesse trabalhando com isso. Mas a gente não tá, a gente tá trabalhando para vender a voz. Então vamos trabalhar de forma profissional, gente. Vamos olhar a internet como uma porta de entrada para novos clientes, para novas pessoas, para um networking poderoso que pode te tirar de A para B, que pode testar o teu trabalho e que você vai poder olhar e falar: porra, esse cara falou que minha voz é legal. Então quer dizer que aqui, ó, já é um ponto positivo para eu começar a trabalhar. Aqui eu já sei se eu vou poder ter sucesso ou não. Porém, adianta a tua voz ser bonita e eu falar pra você: ah, tua voz é legal, você leva jeito. Cara, se você não meter a mão na massa, se você não aprender a usar as redes sociais, se você não aprender a usar as tecnologias, se você não aprender a usar os softwares novos e ficar naquela história: ai, mas eu gosto do SoundForge, aí eu fico usando pirata e achar bonito ainda, né? E acha bonito usar o software pirata e quer falar pros outros ainda. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam começar a entender as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você tá no meio vendendo a tua voz, você não tem que falar pros outros que você usa coisa pirata, que você usa coisa craqueada. Isso é errado, isso é crime. Então para de falar isso, para de fazer essas coisas, sabe? Então assim, começa a ter noção do processo, se profissionaliza com ética, com cuidado, se profissionaliza sua rede social, profissionaliza o teste que você vai fazer da tua voz. O que eu quero que vocês tenham em mente: você só vai saber se você é bom na hora que você for pro mercado e quando você decidir que você quer sair dessa situação que você tá aí. Porque às vezes você tá na mesma situação que eu, mas ainda não percebeu o quanto você precisa mudar. Eu precisei tomar um balde de água fria e realmente falir, perder todas as minhas expectativas, entrar em depressão, chegar no fundo do fundo do fundo do poço. Eu não quero que aconteça com você. Então eu falo abertamente sobre essas coisas. Porque não tem que acontecer, gente. Você tem que perceber o que está fazendo de errado antes de você ir para o fundo do poço. Se tem pessoas que estão dizendo para você: abre o olho, vai atrás, vai estudar, vai buscar conhecimento, vai atrás de fazer uma coisa que vai ser bom para você. Então abre do teu olho, né? É importante que você veja essas coisas. É importante que você sinta essas coisas antes de afundar na areia movediça. Porque chega uma hora que ninguém consegue te ajudar. Porque, gente, a gente consegue levar o cavalo para beber água, né? A gente leva na beira do rio. Mas a gente consegue obrigar a porcaria do cavalo a beber água? Não consegue, gente. Só socar a cabeça do cavalo. Como é que você vai socar a cabeça do cavalo na água? O cavalo é maior que você, o cavalo é mais forte que você. Não dá, né? Então, assim, é muito importante que você saiba esses pontos para que você entenda que você só vai saber se você é bom mesmo de verdade quando você for pro mercado, quando você decidir e tomar atitude e realmente ir fazer. Tá? Então vai, bota a tua voz pra jogo. É isso aí. Vai lá e rebola a tua voz. Bora, vamos começar a responder as perguntas aqui, senão a gente não vai dar conta. Nádia, eu contei pro meu marido e família que tô fazendo curso de locução. Eles riram, não me levam a sério, mas não tem problema. Eu tô aqui estudando e espero mostrar pra eles. Querida, é isso aí. Maglane, é isso aí. Quando eu falei para as pessoas que eu ia fazer, também não me levaram a sério. Então foca, porque vai chegar num ponto que não vai ter mais como eles negarem. Você vai esfregar na cara deles. E não tenha vergonha de treinar, treina com eles tirando sarro mesmo. É isso aí, vai pra cima do teu sonho. E você pode, não desista, por causa de ninguém, tá? Olha, é importante que você comece com o que você tem e que você não pare de treinar, tá bom? Jeane, eu busco atualizações no mundo inteiro, tá? Como eu falo inglês, pra mim é muito mais fácil buscar atualizações. Eu tenho vários mentores de fora do Brasil, que são locutores experientíssimos, né, no mundo inteiro, então eu me atualizo muito fora e também no Brasil, mas mais fora, tá? Muita coisa eu busco fora pra trazer pra vocês. E, gente, é sempre um prazer falar aqui, mas tem muitas informações que eu passo realmente só para os meus alunos do Locução Essencial, porque realmente eles são privilegiados de estarem comigo, eles acreditaram em mim, acreditaram no meu projeto, acreditaram no meu curso. Então, assim, eu tenho que disponibilizar filé para eles, porque afinal de contas eles estão do meu lado, né? E aqui eu trago o que eu posso trazer, como sempre, a melhor informação para vocês. Gente, eu quero agradecer a todos, quero dizer que é muito bom estar aqui com vocês todos os dias e dizer pra você que você só vai saber se você é bom mesmo
colocando a voz na massa e botando pra ferrar no mercado, entrando pra jogo, entrando pro campo de batalha. Tá bom? Só assim que você vai conseguir saber. Ó, o Rafa disse o seguinte: sou comunicador de uma rádio comunitária há apenas 1 ano. Só vou ao ar 8 vezes ao mês, porém recebo muitos elogios. E isso me motiva bastante a investir também acompanhando seus vídeos. É isso aí, Rafa. Se as pessoas falam que você é bom, tem fogo aí, gente. E ó, beijo, gente. Obrigada a todos.